Aos 32 anos de idade, Sidney vira criança quando o assunto é videogame. A paixão pelos jogos eletrônicos começou muito cedo. O primeiro contato que eu tive com videogame foi na casa do meu padrinho, uma vez que meu pai foi para lá para visitá-los. E lá ele tinha, dos filhos do meu padrinho tinha ganhado um Odyssey, que era mais antigo que o Atari ainda na época. Era bem pequeno, eu não lembro que jogo era, eu lembro que era um jogo de carro. Na época eu achei o máximo, né? Tipo, hoje você vê aquele negócio quadrado, mas na época eu achava o máximo. E pouco tempo depois eu ganhei um Atari 2600. De lá para cá, nunca deixou de jogar. Acompanhou toda a evolução dos games. Até hoje tem guardado os antigos aparelhos, a exemplo deste Mega Drive, sucesso no Brasil na década de 90. De certa forma raro, de certa forma caro também, porque a cada ano que passa vai ficando mais difícil, porque tem gente que o equipamento quebra ou então dá fim, perde de alguma forma, então os que se mantêm conservados e funcionando, e quanto mais completos eles estiverem, com caixa, com os manuais, mais caros eles vão ficando. Hoje ele investe pesado no hobby. Tem todos os equipamentos necessários para garantir a diversão com os games de última geração. Sidney acredita que o passatempo favorito nunca prejudicou. Muito pelo contrário, acha que ajudou no conhecimento. Sempre fui um aluno bom, nunca fiquei reprovado, sempre tive boas notas, nunca tive esse problema. E também, como muita gente da comunidade gamer sabe, que videogame hoje ensina inglês melhor do que escola. A questão de ensinar novas línguas, ensinar novas culturas, ensinar novos costumes e o contato também com outras pessoas que você joga ao redor do mundo também ajuda bastante. Ele não concorda que os games possam influenciar para o mal. A influência negativa que um videogame pode ter é comparável a qualquer outra coisa que você vê na televisão, né? Com a diferença que você está controlando a ação, mas um conteúdo, por exemplo, violento, pode ser tão violento ou mais ou menos violento que um programa de TV, que uma série, que qualquer outra coisa que está na TV. Você chegou ao destino. De volta com a discussão, hoje falando sobre os videogames e uma possível influência no comportamento dos jovens, das crianças, enfim. Roberto, eu sei, a gente estava falando no bloco anterior sobre filhos e tal. Vocês têm filhos. Tenho. E eu queria saber, primeiro de você, como é a sua relação com o jogo eletrônico e o seu filho, assim, na prática. Então, meu filho tem 4 anos, ele gosta muito do computador, ele não gosta muito, ele gosta mais de desenho do que jogo eletrônico, ele não gosta de jogo eletrônico. O que eu faço com ele no dia a dia é que é importante ele usar o computador naquele momento certo, mas acho que a gente tem que dar um limite, eu dou muito limite, né? Ele pode ficar até um certo ponto. Mas ele também aprendeu que ele gosta, por exemplo, de ir mais na praia do que ficar em casa assistindo televisão. Você estimulou eu estimulei. Ele gosta de ir no parque, né? Por exemplo, lá nos bancários, que tem a Praça da Paz, de brincar no pula-pula, do que ele ficar em casa. Se eu falar para ele ir na praça, ele larga tudo e vai. Porque você já estimulou ele. Porque eu já estimulei ele desde pequeno, desde 2 anos de idade. Então é algo que ele sabe que eu não vou solicitar que ele fique em casa vendo televisão, porque ele já gosta de fazer outras coisas. Por isso que eu acho que a presença do pai e da mãe nesse processo educacional e de estimular outras brincadeiras, né? Como era a nossa infância? Na minha infância era assim, né? Eu fiquei na rua até 12, 13, 14 anos, né? Brincando de esconde-esconde, etc. E eu acho que tem uma volta também de a gente estimular essas crianças até esse espaço lúdico. Bacana. Pablo, no seu caso é um pouquinho diferente. Exato. Como é que é a relação no seu caso? Bom, como eu falei, meu filho ele é autista, né? E a gente descobriu um pouco mais de 2 anos de idade e ele já utilizava muito tablet, né, para joguinhos e tudo. A gente até comprava muitos joguinhos para ele e a gente parou deu uma freada nisso, né? Ele gosta muito, como o seu filho também, ele adora praia, adora brincar. Então, quando a gente propõe alguma brincadeira fora, o que ele estiver fazendo, ele larga. E agora a onda dele com os dispositivos eletrônicos é para ver, por exemplo, ele passa muito tempo vendo vídeo do cara fazendo coisas com massinha.
porque ele fica com a massinha também. Tutoriais do YouTube, né? Ele fica fazendo também, tá? Ele gosta muito disso aí, né? E o jogo, ele joga um pouco, daqui a pouco ele não se interessa muito, né? Ele fica vendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Dentro do videogame. No caso, existe aí a questão do isolamento, né? Porque eu particularmente posso falar também da questão do meu sobrinho, que ele joga muito, e muitas vezes eu tenho dificuldade de chegar junto para conversar, porque é uma experiência, por mais que a gente diga que está jogando todo mundo online, é uma experiência individual o jogo. É muito difícil você dividir esse jogo com alguém do seu lado. Você geralmente tem que estar todo mundo lá imerso naquele mundo virtual. O jogo online não dá pausa, né? Não tem pausa. Também tem essa questão, né? É um jogo que continua mesmo que você esteja desconectado. Isso também ajuda a criar uma certa obsessão ou preocupação e eu preciso estar lá, eu preciso estar lá, eu preciso estar lá. Isso pode ser prejudicial nesse aspecto? Eu acho que gera muita ansiedade. Ansiedade. Né? E a gente tem hoje uma geração de crianças usando, por exemplo, a droga da vez, que é a Ritalina. Né? Crianças usando Ritalina? Muito, muito. E aí essas crianças estão sendo medicadas porque estão falando que ele está com déficit de atenção, né? Ou hiperatividade. E a gente percebe que não é isso. É porque essa criança fica muito tempo, criança tem que ser criança, sem usar essa energia, fica muito nessa questão da televisão, do mundo virtual, né? do game, e aí ela esquece, muitas vezes, de colocar essa libido para fora. Ela não é alimentada para isso. Né? Então nós temos essa questão, acho que muito grande hoje nas famílias, né? De medicalizar as crianças de forma ainda precoce. Né? Se você, na verdade, começar a trabalhar ela nesses espaços mais lúdicos e levar ela para outros espaços, essa energia se vai embora. Né? Quais são os sinais de uso inadequado do videogame? Vocês devem entender essas questões. A partir de que momento os pais devem ficar de olho? Eu penso que quando se torna, você vê características de vício, né? Vai procrastinar tarefas, deixa tarefas da escola de lado para poder estar jogando, começa a ter outras coisas da vida dele, começa a ser prejudicadas pelo jogo, né? Quando a gente era moleque, eu lembro quando a minha mãe comprou acho que foi o nosso segundo videogame, nós três, eu e meus 2 irmãos, não faço isso em casa. A gente gaseou a aula para vir para casa para jogar. Minha mãe descobriu isso, ferrou, né? Hoje em dia você não precisa gasear a aula, você está com ele no bolso. Você pode até dentro da aula, lá o professor dando aula e você tá gaseando presencial, né? Então, hoje a gente vive outro mundo, então você começa a perceber que ele começa a prejudicar outros aspectos da vida em detrimento do jogo. Um sintoma bem grande é que muitas vezes as crianças e adolescentes elas começam a ter insônia. É um sintoma. Troca o dia pela noite. Troca o dia pela noite. Tem essa questão da irritabilidade, eles ficam irritados muito fáceis, né, com qualquer questão do dia a dia. Essa questão da escola também, não consegue passar mais nas matérias, começa a se isolar dentro do quarto. Né? Então são vários sintomas aí que você vai prestando atenção no seu filho, na sua filha, para que isso não se avolume, né? Não cria um volume grande. Tá, mas aí a gente também tem que tomar um certo cuidado com uma situação. Se a gente vê uma situação dessa, acho que muita gente de casa deve estar pensando agora, bom, é tirar, desplugar. Não. Que muita gente em casa pensa, mas assim, eu acho que se você fizer isso também vai gerar um outro problema. Claro, porque na verdade essa geração, que aí são 20 milhões de crianças no Brasil, não é pouco, né? De década de 80 até aqui, elas nasceram com o mundo virtual. Então, se elas nasceram com esse mundo virtual, eu não posso desplugar, porque elas vivem nesse mundo, né? Então, nesse sentido, a gente tem que fazer esse desmame. De vez em colocar o horário que ela pode ficar dentro, né, no videogame ou na televisão, né? Falar para ela que ela não pode ficar o dia inteiro naquela questão. Vamos fazer atividades, vamos propor uma brincadeira aqui do War. Na minha época era o War. Não, mas acho que ainda esses jogos de tabuleiro são bacanas, né? Exatamente. Então acho que tem uma interação na família maior, ou propor uma brincadeira, né, com os pais. Acho que tem outras maneiras de trabalhar com essa criança. É bom que seja dito que o jogo,
os jogos em si, eles são uma ferramenta rica de audiovisual, né? Ele ensina inglês, ensina história, ensina... quando bem direcionado. Eu não estou falando só de jogos... Eu não estou falando de jogos puramente educativos, não. Estou falando de jogos mainstream mesmo, né? Com Call of Duty, Battlefield... jogos que tratam de guerra, mas está incitando a violência, mas está ensinando história. E a gente não tem dados. Mas e aí, incita mesmo a violência? Até hoje eu não vi dados conclusivos. Eu já procurei muitos estudos sobre isso e os dados não se chega a nenhuma conclusão. Dizer que porque um grupo A joga jogos que tem violência explícita, né, como GTA, né, que você é um traficante que tem que bater em prostituta, tomar dinheiro e tal, e nem por isso as pessoas estão fazendo isso por aí. Pode haver uma dessensibilização do ato, né? Pode rolar uma banalidade aí depois, né? Uma banalização da violência, não? Ou parece que no mundo real, virtual aquilo ali é só uma fantasia, que não vai virar para real. Na verdade tem a questão da fantasia, mas às vezes tem pessoas que podem levar a fantasia para o lado real. Então, gatilho. Isso, exatamente. Tem várias teorias. Tem alguns teóricos que vão falar exatamente isso. Que esse adolescente já tinha um instinto de, às vezes, de ser violento e ele vai procurar essa questão de trabalhar essa violência ou canalizar essa violência para o jogo. Né? E tem outras questões que são diferentes. Eles vão falar, não, eu sou uma pessoa mais dócil, mas o jogo vai estimular essa violência. Então tem essas duas coisas que você falou. Cada um tem uma percepção teórica diferente. E a gente não tinha limite quando era... Exatamente. Eu acho que sempre é a questão do limite. Né? Você bem colocou. A gente precisa ter limite para essa criança e para dialogar sobre... Até dialogar para ela. Olha, isso aqui é um mundo real, isso aqui é um mundo, né, virtual. E fazer essa comparação. Olha, você não pode bater em prostituta, não é? No dia a dia. Pode bater em ninguém. Não, mas o jogo específico é de prostituta. Né? Eu acho que é essa questão de trabalhar também a questão, por exemplo, por que não tem jogos, e deve ter, que trabalhar os direitos humanos, trabalhar a diversidade. Deixa eu dar um intervalo, porque eu quero aprofundar essa questão. Eu quero saber que valores os jogos estão colocando hoje em dia, né, na produção dos jogos. Eu vou também conversar também com o Pablo sobre o desenvolvimento de games aqui na Paraíba, um pouquinho do panorama sobre isso e muito mais. Fique com a gente, aqui tem discussão.